nome é Thiago Augusto, professor de redação no Colégio Metropolitano Goiânia, Goiás, e estou de volta, para dar continuidade à redação do Enem 2019, ok? Começamos, pelas redações que dão nota zero pra gente, quais são essas competências, que a gente tem que fugir para não tirar nota zero. Falamos um pouco sobre a língua portuguesa, orações coordenadas, subordinadas, um pouco do uso da vírgula para a competência número 1. E entraremos agora em uma competência, que a moçada tem grande dificuldade, que é a competência 2, ok? Para que a gente não fique, com esse vídeo muito cansativo, para que vocês tenham uma ideia de estudo logo após o vídeo, nós vamos separar em 3 vídeos, ok? Primeiro, falaremos sobre o tema, depois tipologia textual e, por último, repertório sociocultural. Por que não, Thiago, falar sobre os 3, já que é uma competência só, em um vídeo? Porque nós temos 3 elementos que têm que ser entendidos de formas separadas, ok? São elementos complementares, mas a gente vai entender aqui de forma separada e vamos enfatizar como que a gente consegue se adequar a cada um desses elementos. Essa competência 2 vale para vocês 20% da nota, certo? 200 pontos na redação do Enem. E para eu não perder esses 200 pontos, eu tenho que me adequar em um primeiro momento ao tema, certo? Se eu der um tema X e vocês falarem sobre o tema Y, significa que eu não me adequo a esse tema. Quanto que eu vou tirar? Vou tirar 0. Então vamos pensar no seguinte, eu vou dar algumas dicas para saber, para mostrar para vocês como que a gente não foge desse tema, ok? Coloquei aqui no quadro para a gente o seguinte, quais caminhos percorrer para reduzir a taxa de desemprego no Brasil? Um tema super atual, um tema super polêmico, fácil de redigir, ok? Mas se é fácil, pode ser que todo mundo sabe. Então vamos pensar em estratégias para falar sobre essa questão. Se eu pedir para vocês um principal elemento desse tema, provavelmente, vocês falariam assim, desemprego. Isso é óbvio, ok? Mas vamos pensar. Vou fazer a redação sobre esse recorte temático que é único para todos os participantes do Enem. Chego no dia da prova e falo no meu texto todo apenas sobre desemprego. Não falei de Brasil, não falei sobre redução e não falei quais caminhos eu posso recorrer para reduzir isso. Está certa essa questão? Falar só sobre desemprego e não falar, por exemplo, sobre esses outros momentos, sobre essas outras partes do tema? Não, não está certo. Se eu fizer isso, falar sobre a parte mais importante e não trouxer para o meu texto, não levar para o meu texto esses outros elementos, eu estarei tangenciando o meu tema. Tangenciar o tema não é interessante. Por quê? Porque tangenciar o tema, para alguns de vocês, vai ser igual tirar 0. Vai abaixar muito a minha nota, porque a minha argumentação pode ser prejudicada, a minha intervenção também pode ser prejudicada. Para que a gente não tenha problema, então, com esse tangenciamento, que é não passar pelos principais elementos, que é falar sobre o assunto, eu vou dar uma dica para vocês. Vamos fazer assim. Faça isso no seu próximo texto e me fale qual foi o resultado. Vamos lá. Destaquem para mim os principais elementos desse tema. Beleza? Vamos marcar aqui. Caminhos, reduzir, já temos desemprego e vamos falar aqui também sobre Brasil. O tema de 2018 não trouxe para a gente essa ideia de Brasil, mas eu posso delimitar? Sim, delimita para ficar mais fácil. Vocês têm 30 linhas para discorrer sobre um tema. Então, quanto mais específico a gente for nesse momento de tema, melhor. Então, marcamos aqui, caminhos, reduzir, desemprego e Brasil. O que eu vou pedir para vocês fazerem no próximo texto? Ao invés de pegarem somente desemprego e discorrerem sobre isso, vocês vão pegar todos esses elementos, ok?
e inseri-los na introdução do texto. Então, de novo, eu vou pegar todos esses elementos que eu destaquei e vou inserir, ok, na minha introdução. Mas eu não vou inserir de qualquer forma. O que eu peço para vocês, né? Eu tenho um contato diário com vários textos de diversas formas, né? De diversos formatos. Evitem, porque é bem comum isso, evitem a manutenção da mesma ordem que aparece no recorte temático. Distribuam essas palavras, ok? Só mostre para o corretor que vocês estão falando sobre esses elementos. Não precisa ser na mesma ordem, beleza? E eu, como professor, sugiro que vocês não façam na mesma ordem. Tiago, tá errado? Não. Mas se a gente for pensar, né, na maioria dos alunos que fazem essa prova, eles vão manter essa ordem. Então, separem esses elementos, certo? E façam inserção desses elementos na introdução de vocês. Tiago, precisa ser a mesma palavra que foi colocada no recorte temático? Não, não precisa ser a mesma palavra. Nós podemos falar aqui de sinônimos. Nós podemos falar aqui de hiperônimos. Beleza? Como assim, Tiago? Sinônimos e hiperônimos. Sinônimos, né? A gente vai colocar uma palavra que tem a relação de semelhança com essa que está no tema, ok? Hiperônimo. Hiperônimo, muitos de vocês conhecem. Então, vamos trabalhar aqui esse conceito também. Hipônimos e hiperônimos. Quando eu pensar em hiper, eu vou pensar em algo mais abrangente. Quando eu pensar em hipo, eu vou pensar em algo mais restrito. Olha lá, sinônimo, hiperônimo, hipônimo. Eu estou falando de nomes, beleza? Nomes semelhantes, nomes com sentidos mais abrangentes, nomes com sentidos mais restritos. Então aqui, por exemplo, né? Se eu pegar para vocês assim, ó, coelho e animal. Coelho, em relação a animal, tem um sentido mais abrangente ou mais restrito? Ok? Então, ó, coelho, em relação a animal, tem um sentido mais restrito. Então, coelho é hipônimo, certo? De animal. Animal, em relação a coelho, tem um sentido mais abrangente. Então, animal é hiperônimo de coelho. Então, nós podemos usar hiperônimos ou sinônimos para marcar esses elementos do tema e para que a gente não fuja desse tema, ok? O que faz com que a gente já não tire nota 0 nessa competência. Uma outra coisa que vale ressaltar e é importantíssimo para vocês, principalmente para quem não tem um acompanhamento, né, semanal, acompanhamento diário, quinzenal, mensal, que seja, da redação. Lá vocês terão 30 linhas, ok? Da linha número 1 à linha número 30, vocês não vão saltar nenhuma linha. Lá vocês não têm um espaço definitivo para título, certo? Alguns vestibulares trazem, por exemplo, né, 30 linhas e lá em cima uma metade de uma linha para o título. No Enem vocês não têm isso. Se eu quiser colocar título na redação do Enem, eu vou colocar título na primeira linha. Título é obrigatório? Não, título não é obrigatório. Tiago, se título não é obrigatório, por que você está falando sobre título então, né? Eu estou falando sobre título porque alguns candidatos fazem isso aqui, ó. O Enem deu pra gente um recorte temático que é: quais caminhos percorrer para reduzir a taxa de desemprego no Brasil? O indivíduo que não tem esse acompanhamento pode chegar e colocar no título bem assim, lá na linha número 1. Título: quais caminhos percorrer para reduzir a taxa de desemprego no Brasil? Primeira pergunta, me respondam aí, ó. Se eu colocar isso no título, eu já falei sobre o tema? Beleza? Se eu colocar o meu tema da mesma forma que ele aparece lá na minha prova, certo? Se eu pegar esse tema e jogar lá no título, ok? Eu já falei sobre o tema? Vamos pensar assim, eu tenho aqui isso agora no meu título. E eu vou começar depois do título assim, ó.
eu fiz isso aqui, ó. Coloquei o meu título como tema todo e comecei o meu texto assim. Esse problema, fazendo referência ao título, ok? Eu posso fazer isso de forma alguma. Nunca, nunca faça isso no texto de vocês. Então, ó, se eu fizer isso, não significa que eu já tenha passado pelo tema, ok? Se eu fizer isso, vai acontecer um movimento chamado de esófora. Um movimento chamado de esófora. O que é esófora? Esófora é um movimento de referência. É um movimento de referência para fora do texto. Não trabalhem com movimentos de referência para fora do texto. Por quê? Porque normalmente esses movimentos esofóricos puxam do corretor um conhecimento de mundo que ele não precisa ter, ok? Para dar sentido ao seu texto. Então, quero falar sobre o tema? Qual que é a dica? Pegue esses principais elementos e faça a inserção desses elementos na introdução. Nunca, nunca mesmo faça isso do título e esse título de retomada. Se eu não colocar isso, Tiago, no título e começar o meu texto assim, esse problema, né, fazendo referência a algo que supostamente o corretor conhece, é válido? Também não é válido, ok? Então, galera, ó, no próximo vídeo, beleza? No próximo vídeo falaremos sobre tipologia textual. Espero tê-los ajudado. Voltamos, né? Nos vemos em breve. Muito obrigado. Até mais.